A melhor entrada com a asa do Rei dos Piratas em One Piece. Existem várias entradas incríveis de combate em One Piece, como o Luffy se igualando com seu haki com Douglas Bullets, ou nem mesmo iniciando o combate, só o Shanks jogando seu haki e o Almirante já desistindo na hora. Mas também encontramos entradas como essa, como o Kuma dando um socaço na maior autoridade do governo mundial. Só que o que muitos e até mesmo eu considero como uma das melhores entradas em One Piece é o Luffy dando um socaço também na cara do Kaido. Só que hoje a gente vai narrar a melhor entrada das asas do Rei dos Piratas. O Marco aqui já tá destruído, já tá até marcando um encontro com Barba Branca. Enquanto isso, o Sanji estava fazendo o possível do impossível para proteger até mesmo o Roronoa-Zoro. Isso é incrível demais. O King chega e o Chopper já tá até passando mal e pensar que ele era mais poderoso há 2 anos atrás. King diz que é agora que o Roronoa-Zoro vai de Chapecoense. Sanji já diz, é sério isso mesmo, que eu tenho que fazer tudo por esse cabeça de musgo? Enquanto isso tá o Zoro só sentindo se ele vai aguentar esse baque mesmo. O Chopper até avisa, meu, não faça isso. Nossa, como se isso fosse impedir o King de bater em alguém. King poucas ideias, nem liga pro que o Chopper tá falando, ele ativa o seu ataque Chamas Imperiais. Eu até achei que eu tava assistindo o Super 11. Acho que você tá ligado daquele ataque Pinguins Imperiais, né? Mais uma vez o Sanji correndo, só que ele é impedido pelo Queen, afirmando que ele não vai nos deter. Perna preta. Não sei porquê, perna preta, mas é engraçado. Como o Sanji não conseguiu chegar a tempo, quem chega é o Marco. Aí ele marcou, viu? Com seu ataque fudiu Azari. Coitado do Chopper já fala, Maruko. Mano, o Marco era pra ser o personagem mais poderoso de One Piece. A Akuma no Mi dele é absurda. E ele só disse, oi, oi. E é muito bom, porque as pessoas ao redor ficam impressionadas, dizendo, nossa, o Marco ainda tinha tanto poder assim. O velhote diz que enquanto segurava as pontas, o próprio Marco já tava com muito poder guardado. Marco diz que ouviu alguns rumores que muito tempo atrás, no alto da Muralha Vermelha, existia uma raça capaz de atear seu próprio corpo em fogo. Ou seja, é você, não é? King da Queimada. Eu senti aqui que parece até que o King é macumbeiro. Marco diz que ele não imaginava que fosse encontrar o sobrevivente dessa raça logo aqui. Só que é muito louco, enquanto está o Marco falando sobre a raça do King e tudo mais, falando blá 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 blá, tá o Sanji só acendendo seu cigarro e o Zoro saindo de suas faixas. Queen revoltadaço dizendo, nossa Maruko, você ainda está vivo? Mano, Sanji acendendo o cigarro dele, você já sabe que o bagulho vai ser louco. Ele ainda dá aquela respirada, sabe? Nossa, muita aura, muita aura. Queen revoltadaço diz, morra de uma vez, piratas do Barba Branca. E o Maruko, sim, eu me rendo. Com esta resposta, o Queen e o King ficam meio devastados, que eles não esperavam, que é porque tem algo a nascer ali. E o Marco diz, já estou satisfeito, este é meu fim. Só que na minha opinião, o Marco consegue sim enxergar o futuro, porque o Zoro sai de suas faixas e todo mundo fica impressionado. O Queen neste momento só ativa o seu laser, o seu raio laser para atingir o Marco. Eu acho que o Marco consegue enxergar o futuro entre 10 segundos ou mais, e ele diz o seguinte, lá vem a estrela do dia, e oi. E é o Zoro tancando esses raio lasers que o Queen jogou, fazendo esse raio laser se dividir em 2 e ele ainda se derrapa no chão. Essa entrada do Zoro é tão simplesmente incrível que ele só se levanta, olha pros dois, como se ele fosse enfrentar os dois, fazendo a pose mais sinistra possível. Essa pose eu achei incrível. Zoro, além de ter cortado o peito do Kaido, ele ainda tem a coragem de enfrentar as asas do Kaido. O Queen só fala Roronoa, que só olha que cena fenomenal. O próprio Sanji chegando, falando Diable Jump. O Zoro Santoryu Engoku. Meu parceiro, essa foi a melhor entrada de todas. Sério, os dois só detonaram o Queen e o King. Entrada fenomenal, eu não tenho palavras pra dizer isso. Merece até um like, fica analisando porque tem mais coisa incrível nisso. Deixando as duas asas do Imperador do Mar caídas. Marco só olha essa situação, senta, descansa, como se já soubesse que isso iria acontecer. Zoro Zarolho olhando pro lado, Sanji fumando pra acabar com seu pulmão e todo mundo gritando, é isso aí, chapéu de palha. Só tem um detalhe nessa cena, né? Eu acho que não precisava ter colocado isso na animação. E a reação do Chopper é muito boa, porque ele fica tipo, meu Deus, conseguimos mesmo curar ele. Agora começa aquele momento épico de rivalidade, mano, porque o Sanji só tá falando, meu, você não precisava ter voltado, por que você não preferiu dormir pra sempre? E é muito engraçado, porque o Zoro fala, hã? Você não conseguiria tancar esses dois sozinho. Zoro também é bem provocador, viu? E o Sanji só responde, o quê? Para mim tanto faz se estou enfrentando 2 ou 3 inimigos ao mesmo tempo. Zoro, tá bom, então deixa comigo e vai logo lá dormir você. Mano, essa é a melhor rivalidade dos animes
máximos possíveis. E o Sanji responde: eu acho que sua mente travou de vez durante esse seu último cochilo, né? Zoro fica tipo: que você tá falando? E o Sanji: estou falando pra deixar essas besteiras de lado, espadachim de meia tigela. E dá um sorriso, mostrando que ele não quer briga agora, meio que ele quer se unir com o Zoro. O Queen e o King aparecem e literalmente o Sanji só fala: tá na hora do exercício. Só que o Zoro provoca novamente e fala: oi, cadê o meu café da manhã? E o Sanji: com quem você pensa que você tá falando? Eu vou arrebentar sua cara. O Zoro: não sou eu quem você tem que arrebentar. O Sanji nessa parte foi muito maduro, ele só respira o seu cigarro e fica quietinho. E o Zoro: ei, sobrancelhudo, se nós vencermos essa batalha, sim, Zoro, estaremos mais perto de ver o Luffy virar o rei dos piratas. Cara, que cena fenomenal, mano. Que cena fenomenal essa fala dos dois, cara. Isso deixa arrepiar qualquer parte do seu corpo. Encarando o obstáculo à frente dos dois, eles já se preparam. Só que agora, pessoal, vamos voltar um pouquinho no passado. Veioti diz que tá sentindo uma sensação estranha ao ver o Zoro. Uma sensação de nostalgia, afirmando que o jeito como o Zoro luta se equipara àquele homem de tanto tempo atrás. Que homem era esse? Coloca aqui nos comentários. Será um parente próximo do Zoro? Eu acho que é até o pai do Zoro, viu? Certamente deve ser o pai dele. Toda essa determinação faz com que os dois se sentem determinados para enfrentar, e o pessoal tudo fala: nem pensem em oferecer ajuda para eles nesta batalha, porque só vai atrapalhar. Que a cara dele já diz tudo. Eles estão com cara de não nos atrapalhem. E reparem nessa cena, pessoal. O Marco só olha para esse combate, analisa a cena e já vem a risada do Barba Branca em sua mente. É mostrado um pouco desse passado, do Marco dizendo que lá em cima deve estar Maria Joyce, não é? E pai, parece que você não é o tipo de pessoa que pede ajuda aos deuses, não é? Se eu sou o Barba Branca, fim, eu não peço não. Marco diz que o Barba Branca deve estar bêbado. E o Barba Branca tipo: eu tô mesmo. E quem mora em Maria Joyce são os grandíssimos Tenryubitos, e não os deuses. Que é legal essa conversa, que no final deste vídeo eu vou falar um pouco sobre ela. Barba Branca diz: não, estou falando de muito tempo antes disso. Muito antes de Maria Joyce. Eu ouvi dizer que lá ficava a Terra dos Deuses. O Marco: a Terra dos Deuses? Pare de inventar essas coisas, velho. Isso foi há muito tempo atrás, no alto do Muro Vermelho. Irarararará, como ele sempre dá risada, né? E desta forma o Marco, ele meio que também ele fica analisando, mas parece que ele entendeu alguma coisa, porque ele dá uma risada. Voltando pra batalha, o Queen afirma: vocês acham que conseguem vencer a gente? Os seus ataques não funcionam na gente. Só queria citar que é muito magnífica a forma de preparação do Sanji e do Zoro. Ele respira cigarro e o Zoro simplesmente estrala o pescoço. O King diz: ouçam com atenção, nós somos as calamidades que protegem o Kaido. Tirando um fuzil da boca, tentando acertar até mesmo o Sanji. E assim o Zoro percebe algo e os dois voltam pra trás. Sanji diz que depois que ele usou o traje pela terceira vez, ele tá sentindo o corpo meio estranho. O Zoro: então você não tá se sentindo bem? Não vá me atrapalhar na luta, viu? E o Sanji: olha quem fala, seu dorminhoco. Não é que eu não me sinta bem, é que eu tô me sentindo meio estranho. E o Zoro: estranho tipo suas sobrancelhas? Desta forma o King parte pra cima do Sanji, só que o Zoro defende e só fala o seguinte para o Sanji: você me deve uma. Depois deste ataque o Queen ataca. Sanji defende e fala: eu não devo nada a ninguém. Queen dá risada e fala: filho do Judge. Que o Sanji, como odeia a família dele, diz: eu já falei pra não me chamar assim. Queen afirma que ouviu dizer que todos da família são ciborgues, ou seja, os filhos. Complementando: nossa, o Vinsmoke Judge é um maluco por fazer isso com os próprios filhos. Pergunta: essa perna flamejante é uma máquina? Sanji: infelizmente eu sou 100% humano, diferente dos outros. O Queen: humanos não conseguem entrar em combustão, seu grande imbecil. O Sanji: mas dá sim, eu pego fogo, e minha paixão arde mais que as chamas, seu dinossauro desgramento, e parte pra cima do Queen. Vendo que esse ataque o Queen conseguiu se defender, o Sanji meio que vira um acrobata e parte pra cima do Queen e dá um outro chutão. Mas o Queen afirma: eu vou lhe mostrar, Sanji, o ápice da tecnologia ciborgue, que nem mesmo o Vegapunk é capaz de recriar. E o Zoro: foca aqui, sua múmia de preto. Girando da mesma forma que o Sanji, ele também consegue se equiparar com o King. Assim fica essa dualidade entre os dois, só que o King ele muda a forma da sua espada. O Zoro fica tipo: mas que tipo de lâmina é essa, cara? E com isso o Queen arremessa o Zoro pra longe e dá um socão em inglês no Zoro, e o Zoro só fala: entendi, então você é uma máquina de matar. Como você usa uma espada, eu entendi mal. Só que o King também debocha, falando: você precisa de posturas e manobras para lutar? E o Zoro: parece que você não sabe como é ser um espadachim, que quando esta luta acabar, eu vou cortar o seu pescoço, e por isso eu não posso perder.
Como prometido, eu disse que eu ia falar um pouco sobre a cena do Marco junto com Barba Brancas conversando sobre deuses. Infelizmente, eu sei que tem muita gente que não gosta quando eu apareço no vídeo ou algo do tipo, mas tem certas coisas que a gente tem que comentar. Então, caso você não queira ver eu aqui, pode já pular o vídeo, porque a narração já está completa, eu só queria enfatizar algumas teorias. Marco, primeiramente, ele fala, afirmando mesmo, até porque eles ficaram mais de 20 anos juntos, afirmando para Barba Branca que ele parece o tipo de pessoa que é o pai dele, né? Ele considera como pai que não pede ajuda para os deuses. Só que a terra tão famosa, sagrada de Maria Joyce, ela é conhecida por ser a terra dos deuses. E o Marco diz o seguinte, que em Maria Joyce não existem deuses, e sim pessoas, que são os dragões celestiais. Só que é o seguinte, agora eu vou entrar num conflito de religião agora. O One Piece já aborda muito sobre religião, e eu acho que isso é uma coisa muito boa para ser enfatizada, entendeu? Não que os dragões celestiais sejam algum pastor ou algo do tipo, mas as pessoas idolatram muito, por exemplo, um pastor ou uma pessoa que está apenas lendo a Bíblia, dizendo, essa pessoa foi um chamado de Deus, independente da religião em que você acredita. Infelizmente não é assim, as pessoas usam a religião como má fé. O Oda, pelo seu pensamento, colocando neste episódio, ele deu a entender que queria ressaltar sobre isso, sobre a religião em si, sobre as pessoas não acreditarem muito em Deus, e sim no pastor que tá ali na frente só pregando e acreditando que ele é um cara enviado por Deus. Ou seja, você não deve admirar um homem, e sim Deus, entendeu? Acho que deu pra você entender, e por isso que surge a frase do Barba Branca. Ele fala que não está falando dos tempos atuais, e sim de muito tempo atrás, que realmente existiu um Deus. Ou seja, o Barba Branca já sabia que existia o Deus Nika, que ele ouviu dizer que lá atrás realmente era a terra dos deuses, e não aonde existiam os dragões celestiais, que são conhecidos como os caras que comandam tudo da terra sagrada, tratando eles como se fossem deuses. Só que surge a questão que eu queria chegar com vocês. Ele disse deuses, entendeu? Deuses. Então não existe só o Luffy como Deus Nika. Será que existe outros deuses realmente como o Luffy Deus Nika? Coloca aqui nos comentários e já dá aquele botão de like, entendeu? Porque já ajuda muito, sabe? Eu tô tentando investir muito nessa carreira aqui do YouTube, fazendo vários pensamentos pensantes, sabe? Então eu agradeço demais e até o próximo vídeo. Muito obrigado.